Matem Sartre! Matem Sartre! Matem Sartre! A tergiversação sempre foi o meu caminho. Que caminho é este? Em que o caminho apenas se faz com os rastros do que foi feito. Uma singularidade. Gestos de uma existência. Tergiversei. Este foi o meu caminhar. Mas para não morrer, para não nulificar o ovo da singela existência que se fazia vida em mim. Viver uma vida que não fosse a de bibelô de mamãe. Por mais que adorasse os seus seios, que muitas vezes me fosse necessário bibeloar suas fantasias, mas apenas para tergiversá-las. Não que eu não gostasse dos seus seios, não que eu não gostasse de bibeloá-los. Mamãe era necessário para mim. O lúdico, o feminino, tudo veio por ela. Com ela aprendi a arte dos gestos, da sedução. Pousava de mulher ao lado, à frente, atrás de uma mulher. Imagens de mulheres se formam à medida que me fazia mulher com mamãe. Imagens de um teatro, em que a representação já me era a própria vida. Uma vida real, um teatro em cena. Aos poucos, as palavras dançavam movimentos, até que meu corpo não podia mais acompanhar. Letra por letra, palavra por palavra, tete a tete. E novas cenas se apresentavam em um mundo de liberdade, em meio a livros, em meio a textos, páginas e páginas viradas de uma biblioteca franco-alemã. As imagens eram livres, tão livres quanto eu em meio delas, como alguém que pode ser tudo e nada. Um mundo se descortinava. Aquela que antes era minha diretora de teatro, minha preparadora física, minha coreógrafa, a melhor figurinista do mundo. A ela eu tergiversei, transformei-a em público, junto com tantas outras na minha escola. O teatro, a representação do bibelô, agora era palavra. Palavras vivas, palavras público, palavras, captação, sonoridade, gestos, linhas do feminino em mim. Até ouvi dizer de um certo preto, um preto brasileiro, esse artista que dizia: o artista deve ir ao público, deve encontrá-lo. Eis o estatuto ontológico do artista. Estas coisas de brasileiro até que fizeram sentido para mim. Um estilo meio torto, umas imagens meio estrábicas,
um outro tempo, um tempo de descoberta. E o tempo corre. O tempo da palavra não para. Ela é rápida. E às vezes, até em silêncio, ela é rápida. Minha ingenuidade era tecida dessa forma. Agora, na própria agulha com que tergiversava as letras, palavras astutas de uma criança. O idiota passou a ser tergiversador. Algo tão sutil para que eu possa, assim, projetar em seus mínimos detalhes como um corpo vivo. A palavra é viva e sagaz. Tergiversar palavras, esta talvez seja a maior das minhas ingenuidades, quiçá minha última esperança. Que a direita me crucifique, que a esquerda me estripe. No fim, a minha questão sempre foi chegar a um verdadeiro corpo, um corpo-palavra, uma palavra-corpo. Abram-se as cortinas, quebrem-se as quatro paredes, que o corpo seja público, em que a pessoa seja coletividade humana, que sejam escritas estas palavras, pensamentos como uma nova imagem do mundo, que sejam escritas uma totalidade concreta, mesmo que entre a cruz e a espada, ofereço-as a todos, todas e todes. Ofertá-las é a existência de minha arte, meu gesto de oferta ao público, a qual eu também sou. Uma escrita estrábica, uma escrita particular, universal, para além da psicanálise, para além do marxismo, mas não sem o desejo, mas não sem a luta revolucionária. Esta, o público não pode ficar. Muito menos as mulheres. O meu corpo, assim, nunca deixou de ser aquele bibelô, apenas tomou linhas de palavras. Eu escrevo com o meu corpo aquilo que é essencial. E o que é essencial para o meu corpo, além das linhas e daqueles seios e daquelas figuras, imagens do feminino em mim. Desde o princípio, o que tergiversei foi o feminino. Sempre amei muito as mulheres. Elas foram sempre os centros dos meus pensamentos. É sem dúvida no que eu mais pensei durante toda a minha vida, desde bem pequeno até crescer. Mesmo quando eu penso em assuntos diversos, eu penso nas mulheres. São sempre novas imagens do pensamento feminino em mim. A ternura, o amor, tal como eu os imaginava, eram duas pessoas abraçadas se beijando. Era isto que eu não podia deixar ter com os meus amigos de infância, porque eles eram duros demais. Viviam entre socos e pontapés. Nada além disto, nada de ternura. O que reencontrei nas meninas foi aquela atmosfera sentimental e íntima que me foi dada desde o início da minha família.
pela minha mãe, pela minha avó, pelas amigas da minha avó. Esses sentimentos, esse sentimentalismo que desabrochava com as meninas, foi para mim o essencial do sexo. Mesmo em uma vida de conflitos, desafios e até desastres improváveis que se tornaram possíveis, as mulheres raramente me impressionavam uma infelicidade. Para um branco, classe média, alta, europeu, como eu, não há como ser mulher com as mulheres. Apenas quebrei a quarta parede. Esse foi o meu crime. O que sou, justamente acusado pela direita francesa e pela esquerda stalinista. Muito antes de saberem que um novo projeto de humanidade não caminha com as lutas minoritárias, sem o povo, os negros, as mulheres, as bichas, as trans. Muito antes da esquerda saber que era necessária esta luta, eu fui acusado. A esperança não morreu. Sempre foi uma das forças dominantes das relações e das insurreições minoritárias. Por isto escrevo, para tornar-me mulher, para ser atuante, um tergiversador. Isto que sinto, uma profunda esperança, é a minha tergiversação, é a minha concepção de futuro, é a minha morte e a vida. O que se pode fazer do que fizeram de Sartre? O que se pode fazer do que fizeram de Sartre? O que se pode? O que se pode?